Olá, eu sou o professor Reinaldo e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como configurar um servidor DNS utilizando o Linux Debian 10 Buster. Observe que eu vou utilizar uma máquina virtual com a configuração prévia do DHCP. Vamos lá? Nós vamos iniciar logando em nosso servidor como root. Antes de iniciar, eu aviso vocês que essa máquina já foi previamente atualizada com o comando apt-update e seguido de apt-upgrade. Para podermos iniciar as nossas configurações de hoje, precisamos fazer o download e instalar o pacote bind9, que é o servidor DNS que nós escolhemos para essa aula. Vamos utilizar o comando apt-install bind9 e vamos acrescentar um outro pacote com algumas ferramentas que serão muito úteis para os testes que devemos realizar durante as nossas configurações, chamado DNS Utils. Localizou os pacotes. E está procedendo à instalação deles. Nós estamos percebendo alguns erros. Então, nós vamos verificar se o pacote foi instalado corretamente. Comando dpkg-l e o nome do pacote que desejamos verificar. dpkg-l bind9. O pacote foi instalado corretamente, inclusive informa a versão dele. Para iniciarmos as configurações do servidor DNS, nós devemos primeiro configurar o arquivo de boot do DNS. Nós vamos então editar nano bind named.conf.local. Esse é o nome do nosso arquivo de boot do DNS. Iniciamos configurando primeiramente as informações sobre o arquivo de pesquisa de zona direta. O nosso domínio será aula.ads. O nosso servidor será master, será o servidor principal da nossa rede local. E com o comando file, nós vamos informar o endereço em nosso sistema do arquivo que vai informar as configurações de pesquisa de zona direta. Eu chamei esse arquivo de aula.ads.zone. Ok? Prestem atenção que eu usei tab para espaçar as linhas onde tem o type e o file. Nós vamos agora configurar as informações necessárias para o nosso arquivo de pesquisa de zona reversa. Por que 0.16.172? Esse arquivo tem um IP /24, 172
.16.0.0 seria o endereço de rede dele. A máscara seria 255.255.2550. Então, nós usamos esse endereço invertido do fim para o começo, sem mencionar o último octeto, que seria o de hosts. Então, nós temos apenas esses 3 octetos aparecendo. Na sequência, esse arquivo .in addr.arpa. Espaço, abro uma chave, informo novamente que o servidor será master e comando file, eu vou informar onde estará este arquivo de configuração. Note que nós ainda vamos configurar esses arquivos. Vamos criar e editar. Named 0.16.172. Com essas configurações, nós podemos salvar esse arquivo. Mas é sempre interessante realizarmos uma checagem para verificar se precisamos corrigir algum erro de sintaxe. Então, o comando named checkconf verifica o arquivo de boot do DNS. Como ele não respondeu nada, então as configurações estão, em princípio, corretas. A sintaxe está correta. Agora, nós vamos configurar o arquivo de pesquisa de zona direta, utilizando o nano, "-c" para numerar as linhas, /etc, /bind e o nome que nós especificamos no arquivo de boot, aula.ads.zone. Nós iniciamos esse arquivo com a configuração indicando a autoridade desse servidor. Então, o arroba indica essa inicialização. Arroba tab in SOA. O in é uma abreviação de internet e SOA Start of Authority. Tab aula.ads. Na verdade, todo domínio termina com um ponto, tá? Root aula.ads. Espaço e abro parênteses. Eu vou indicar em seguida o serial, que é um número utilizado pelos servidores slave para sincronizarem e atualizarem o seu banco de dados a partir de um servidor master como este aqui. Então, nós vamos utilizar esse código 2020, que é o ano, o mês, e eu coloquei aqui também o número 1530 para padronizar. Fica a sua escolha, só respeite esse número de caracteres. A essa informação nós chamamos de serial. Enter, Tab, e nós vamos configurar agora o tempo de refresh. Os servidores slave, a cada 28.800 segundos, farão uma verificação para ver se há algum apontamento novo na configuração do nosso servidor DNS. A essa informação nós chamamos de refresh. Caso o refresh não seja suficiente, o servidor slave aguardará ainda mais 14.400 segundos para tentar novamente. A essa configuração nós chamamos de retry. Em seguida, nós vamos configurar o tempo máximo para que expire o cache DNS. Informação que nós chamamos de expire. E, finalmente, o tempo mínimo de vida desses dados.
84.400, espaço, fecho parênteses, usei 2 tabs, vou chamar essa informação de mínimo e vou fechar com um ponto e vírgula. Continuando, a referência na busca do www, tab A, que é a referência de endereço do nosso servidor DNS. Depois, informação similar informando server 172.16.0.2 e o nome do nosso serviço, novamente, informando também o servidor para que possa ser feita a pesquisa. Aqui eu vou alinhar essas informações com mais um tab para que o arquivo fique mais organizado. Em seguida, tab ns, que indica o registro do nome do servidor, e essa informação, a, que é o endereço dele, address. Nosso servidor está configurado no IP 172.16.0.2. Nossas configurações nos parecem corretas. Nós podemos salvar este arquivo e vamos realizar um teste para saber se a sintaxe dele também está correta. Agora nós vamos usar o comando named_checkzone server.aula.ads e a localização do arquivo, para que ele possa realizar a verificação da sintaxe. Ele informou que nós não especificamos o TTL. Não tem problema. Vamos voltar, vamos editar esse arquivo, descemos uma linha, vamos inserir então o TTL, cifrão, TTL, time to live, 604.800 segundos. Salvamos o nosso arquivo e repetimos o teste. Agora sim, ele indica que está tudo ok, informando inclusive o serial desse arquivo. Quando você realiza uma atualização nos arquivos de configuração do servidor DNS, é interessante você alterar o final do serial. Agora, nós vamos configurar o arquivo de pesquisa de zona reversa. Nosso arquivo, nós já especificamos o nome, named.0.16.172. Esse é o nome do nosso arquivo de pesquisa de zona reversa. E ele está indicado no boot do DNS. Vamos lá. Começamos com o cifrão, TTL, 604.800 segundos, e vamos dando sequência à configuração. @in SOA start of authority e o endereço do nosso arquivo, aula.ds.aula.ads. Abro parênteses. Então, muito similar à configuração anterior. Novamente, o nosso serial
2020 08 15 30, tab, o mesmo dado para o refresh, retry a mesma coisa, idem para o expire e também para o mínimo. Lembrando que após 84.400, espaço, fecha parênteses, ponto e vírgula. Continuando, @ns, registro de nome do servidor, tab, aula.ads, ponto. E aqui no final, o endereço do último octeto do IP desse servidor DNS. O endereço dele é 172.16.0.2. É esse valor que você vai informar aqui. E com o registro PTR. aula.ads. O nosso arquivo, então, está configurado. Nós podemos salvá-lo e necessitamos fazer uma verificação com o arquivo named checkzone. Como é que vai ser agora? 2.0.16.172, é o endereço de trás para frente do nosso servidor, .in-addr, .arpa e a localização do arquivo, incluindo seu nome, named.0.16.172. Ele informou que as configurações do arquivo de pesquisa de zona reversa estão corretas, que a sintaxe está correta. Próximo passo, configurar o nosso arquivo resolve.conf. Então vamos lá. Nano -c/etc/resolve.conf. Ele traz essas informações por padrão, você pode apagar ou comentar, fica a seu critério, mas nós necessitamos acrescentar algumas informações aqui. Primeiro, o comando search, para que ele possa fazer as buscas do domínio aula.ads. Em seguida, a informação domain, novamente, com o nome do domínio e name server, informando aqui o endereço do nosso servidor, o endereço IPv4 do nosso servidor. Configuramos este arquivo, search domain name server, correto. Agora é necessário reiniciar o nosso servidor DNS. Então, systemctl, mas antes nós podemos
analisar o status, né, do bind. Veja que ele acusa erros, né? Então, vamos reiniciá-lo. systemctl start bind 9. Vamos agora verificar o status dele. Agora sim, ele está operando, active running. Agora vamos configurar o arquivo hosts. nano/etc/hosts. Ele já vem com algumas configurações prévias. Você pode acrescentar aqui uma linha. 172.16.0.2 tab server.aula.ads. É o suficiente. Salvo esse arquivo. Nós fizemos as configurações nos arquivos do servidor DNS. Até o momento, todas as informações estão corretas. No entanto, para que nós pudéssemos configurar essa máquina, nós precisamos conectá-la à internet. Para conectá-la à internet, automaticamente ela passou a receber o endereço IP da máquina física. Então, nós precisamos agora configurá-la para que ela trabalhe com endereço IP fixo. O arquivo de configuração está em /etc/network/interfaces. Observe que ela está configurada para receber IP por DHCP da máquina física. Nós vamos comentar a linha do DHCP. Eu deixei previamente configurado aqui apenas comentadas as linhas que informavam a configuração de endereço estático, né? E agora vou salvar essa configuração. Vou utilizar o comando ifdown enp0s3 para desabilitar a nossa interface de rede. E agora o comando ifup enp0s3 para que ela assuma um novo endereço. Vamos verificar com o comando systemctl o status dos serviços de rede. Systemctl status network. Os serviços estão ativos. Agora, vamos verificar qual é o IP que a nossa máquina está recebendo. Observe que ele já está com o IP fixo que nós configuramos. Feitas essas alterações, nós podemos realizar alguns testes. Nós vamos usar dois aplicativos. O primeiro é o dig. Vamos lá, dig 172.16.0.2 para verificar se o nosso servidor DNS está resolvendo endereços de IP. Perfeitamente, ele respondeu corretamente e nós vamos continuar com os nossos testes. Vamos usar o dig, mas agora vendo se ele resolve, se o nosso servidor DNS resolve um nome. Também resolveu corretamente, informando ali o endereço IP. Uma outra opção é o comando nslookup. E vamos verificar se o nosso servidor está resolvendo endereços IP. Correto? O endereço 172.16.02
tem o nome de domínio aula.ads, está relacionado a aula.ads. Novamente, ns lookup, só que agora vamos verificar se ele resolve nomes. Perfeito? Servidor 172.16.02 está trabalhando com esse endereço e o DNS está na porta 53, que é o padrão. O nome é aula.ads e está relacionado ao endereço 172.16.02. Uma vez que reinicializamos o nosso servidor e alteramos as configurações no VirtualBox, agora nós precisamos integrar o DNS ao DHCP. Nós vamos mostrar para você como fazer isso. Vamos editar o arquivo de configuração do DHCP. dhcpd.conf. Abaixo da linha do broadcast, nós vamos acrescentar primeiro option, domain, name servers e o endereço IP do nosso servidor. Em seguida, option, domain name e, entre aspas, o nome do nosso domínio. Com essas duas linhas, nós integramos o DHCP ao DNS. O que significa isso? Quando o serviço de DHCP enviar para as máquinas clientes um IP e uma máscara de subrede, vai enviar também um endereço de domínio, um endereço de DNS, que será o resolvedor em nossa rede local. Vamos salvar o nosso arquivo. Como nós alteramos o serviço de DNS, é necessário que nós reiniciemos o serviço para que as novas configurações possam surtir efeito. Então, systemctl restart isc dhcp server. Vamos verificar o status do nosso serviço, já que reiniciamos nesse momento. Active Run, nosso serviço de DHCP está operando corretamente. Realizadas essas alterações, nós podemos agora, com o comando netstat, verificar as portas UDP que estão sendo utilizadas pelo serviço DHCP. Netstat, espaço -ANU, pipe, grep e o número da porta 53, que é do serviço DNS. Nós estamos vendo ali o endereço da nossa interface de rede, 1602, associado à porta 53, e o endereço de loopback, 127.0.0.1, também associado ao serviço de DNS. Ou seja, tudo está correndo corretamente. A partir desse momento, nós devemos realizar os testes a partir da máquina cliente. Muito bem, nós estamos aqui na nossa máquina cliente com Windows 7 e vamos realizar nossos testes. cmd em executar. E a primeira informação que nós precisamos é saber se esta máquina está recebendo o endereço IP do nosso servidor DHCP. Confirmado no 72.16.0.11. Nós podemos, por exemplo, executar um ping nessa máquina. Como vocês observam,
está operando corretamente. Próximo passo é saber se esta máquina está recebendo as informações que nós acrescentamos no serviço de DHCP para vir junto com a alocação do endereço IPv4. Vamos utilizar o NS Lookup, uma vez que o DIG não é utilizado pelo Windows. Primeiro, vamos verificar se a máquina, nosso servidor, está resolvendo endereços IP. Perfeitamente, ele associou o servidor aula.dls ao arquivo 172.1602, ou melhor, ele associou o domínio aula.ds ao endereço IP do servidor 172.1602. NS Lookup novamente, só que agora com o nome do domínio, aula.ads. Da mesma forma, ele associou o domínio aula.ads ao endereço IP do servidor DNS 172.1602. Dessa forma, nós terminamos as configurações dessa videoaula. Eu espero que tenha sido útil e até uma próxima oportunidade.